E aí, pessoal, beleza? Professor Caio aqui de novo. A gente vai falar sobre a origem da sociologia, né? E para falar da origem da sociologia, a gente tem que falar principalmente do contexto que ela foi criada. As ciências, elas são criadas num contexto, e num contexto bem específico, respondendo demandas sociais muito específicas que vai necessitar o seu estudo, né? Nesse caso da sociologia, a gente vai ver que essas demandas são a partir do processo de industrialização, né? O processo de revolução industrial vai necessitar novos estudos, vai necessitar novas tentativas de entender esse mundo social, né? Bom, primeiro, né? A sociologia, ela é a manifestação de um pensamento moderno. O que eu estou querendo dizer com pensamento moderno? É um pensamento que não é medieval, é um pensamento que não é da antiguidade, né? Os antigos não falavam, não, precisamos de uma sociologia, né? A igreja na Idade Média não precisava de sociologia, mas é a partir de uma necessidade social, né, de tentar explicar esse novo mundo que está acontecendo, que essa sociologia vai ser criada. E ela é criada muito a partir também de outros desenvolvimentos científicos, como a biologia, como a física, como a química e por aí vai. Quando vocês veem os vídeos dos outros professores falando de química, física, biologia, essas ciências começam a se estabilizar e ser uma ciência mais moderna a partir desse momento, que é o século XIX. Né? O século XIX é o grande século da cientificação da sociedade ocidental, né? Então, a sociologia, ela responde um contexto específico do que está acontecendo na França, na Alemanha e na Inglaterra. Não é por acaso que os primeiros grandes sociólogos são desses países. Por quê? No século XIX, a industrialização estava chegando nesses países e estava se desenvolvendo. Na Inglaterra, um pouco antes, ali no fim do século XVIII, já tinha processo de industrialização, mas o resto da Europa, principalmente no século XIX, né? E no século XIX, então, a Revolução Industrial ela vai trazer o desenvolvimento científico, né? Esse desenvolvimento científico tem muito a ver com as necessidades da indústria. Então, quanto mais você desenvolve a física, quanto mais você desenvolve a matemática, mais você desenvolve capacidades de desenvolver máquinas melhores, produção mais efetiva e mais eficiente, né? E você também tem um processo de urbanização e crescimento demográfico. Uma coisa leva a outra. Por quê? Né? Essas indústrias, que no começo estavam numa região na Inglaterra, ali nos campos, começa a vir para as cidades. Na França e na Alemanha, as indústrias já são mais urbanas. Isso faz com que as pessoas que viviam na terra, por exemplo, colhendo, plantando, vão para as cidades. E você cria, né, esse conceito de multidão nessas cidades. O que você faz com essa multidão? Como você disciplina essa multidão? Como você entende essas atitudes de multidão? E as atitudes de multidão vão causar uma grande impressão, né, nessas sociedades, principalmente, por exemplo, o conceito de histeria, né, que vai ter um debate forte entre o antropólogo e também sociólogo Lévi-Strauss e o Freud, que vão falar de onde que vem a histeria, se a histeria existe mesmo ou não, né? Então, esses grandes debates sociais vêm porque essas pessoas estão na cidade, estão precisando de habitação, estão precisando de emprego, estão fazendo uma economia circular. Isso é bem importante e a sociologia tenta responder esses desafios. E, além disso, o interesse econômico, né, da Revolução Industrial ele cada vez fica mais forte nessas sociedades. Por quê? Os donos das indústrias começam a ter cada vez mais dinheiro e, por isso, começam a ter uma tentativa de entrar cada vez mais no poder político, né? Nem sempre o poder econômico leva a poder político, mas a partir desse momento, cada vez mais a gente vê esses dois poderes se interligando. Então, para você saber o que você faz politicamente, né, como domar, entre aspas, essas multidões, você vai investir na sociologia, né? A gente vai ver que esse tiro vai ser um pouco pela culatra, mas, de certa forma, esse pensamento está na cabeça das primeiras pessoas, principalmente dos positivistas, quando desenvolvem essa ciência, né? E, além da Revolução Industrial, a gente vê a sociologia como uma das grandes consequências da Revolução Francesa. Por quê? O que tem a ver a Revolução Francesa? O que tem a ver matar o rei, né, e matar toda a família real na guilhotina e com a sociologia? É porque é a partir desse momento que a burguesia e a população
começa a ter algum acesso ao poder. Não quer dizer que a França vai se tornar totalmente uma democracia, mas quer dizer que agora o povo também faz parte da política de uma maneira maior. Não tem mais rei na França, né? Na Inglaterra tem, mas o rei está perdendo muito poder, né? Principalmente até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o rei tem um pouco de poder, mas vai perder todo o poder. E hoje em dia a gente vê que a Rainha Elizabeth, né, aquela Monarca, ela é só um efeito decorativo, né, só para vender selo e para estampar moeda e nota, né? Então não serve mais para nada. Um abraço, Rainha Elizabeth, você está vendo esse vídeo, desculpa, é uma crítica a você, né? Então, desculpa se você não gostou muito, mas fazer o quê? É uma consequência da Revolução Francesa. Então, se não tem mais rei, não é Deus que fala do poder aqui, né? Não é Deus que dá o poder para o rei, quem legitima o poder? Bom, de um lado, os democratas vão falar, é o povo que tem a soberania. Mas a gente vai ver que o pessoal não gosta de dar muito poder para o povo. O povo vai aparecer, no caso do Brasil, por exemplo, hoje em dia, vai aparecer de 4 em 4 anos para falar quem é presidente. E depois um intervalo ali para falar quem é prefeito, quem é governador e por aí vai. Então, o povo vai ser utilizado como legitimador do poder. Mas ele vai legitimar o poder de fato? Né? É uma questão que a gente vai discutir mais além. E o capital legitima o poder, o dinheiro legitima o poder, o acesso ao dinheiro legitima o poder. Esse é um debate que a sociologia econômica vai tentar discutir junto com a sociologia política, né? Qual que é o papel da economia nesse mundo sem rei, né? A economia é um mercado que vai ditar, né? Então, é uma pergunta que a gente faz, e o bom de ser professor de sociologia é que eu posso fazer pergunta, eu não preciso necessariamente responder, porque é uma das funções da sociologia perguntar, e às vezes responder. Bom, nesse contexto a gente vê um triunfo do capitalismo, do ponto de vista dessas pessoas aqui do século XIX, né? Então, para eles, o capitalismo triunfou. Esse capitalismo industrial do século XIX é a amostra perfeita que as sociedades ocidentais deram certo, né? Como que o pessoal vê que o capitalismo deu certo? Através do conceito do progresso. Existe apenas um progresso para as sociedades capitalistas, inglesa, alemã e francesa, né? Existe apenas uma maneira de progresso, que é o progresso científico, econômico e industrial, né? Então, eles veem o progresso como se fosse uma equação de primeiro grau. Eu fiz aqui um gráfico, que no eixo Y a gente tem o progresso, né? No eixo X a gente tem o tempo, e a gente vê que a relação de progresso e tempo, ela é estável e, como é só uma variável, né? O progresso é elevado à primeira potência, ela é uma equação aqui de primeiro grau. Então, só existe um momento que você está com menos progresso ou no momento que você tem mais progresso. Se você é uma civilização mais desenvolvida, essa reta aqui está mais alta, a angulação aqui é maior. Se você você vem de uma sociedade menos desenvolvida, o seu ângulo aqui é menor, né? E daí você tem um desenvolvimento diferente, né? Mas é o mesmo desenvolvimento e é um desenvolvimento inferior. Isso, como vocês já estão percebendo, fala que existem povos e nações que são mais ou menos desenvolvidos, né? E isso acaba sendo justificativa para a colonização. Por quê? Os ingleses, os franceses, os alemães são mais desenvolvidos e por isso podem dominar, os africanos podem dominar os asiáticos, né? Então, o capitalismo ele vai criar uma nova classe. Como chama essa classe? Proletariado, né? Essa classe diferente, que eram os antigos trabalhadores rurais no antigo regime, né? Eles trabalhavam na terra, vão para a cidade trabalhar nas fábricas e vão vender a sua mão de obra, né? Enquanto o empregador, né, o burguês, o dono da fábrica, ele vai ter lucro ou dívidas, né? Dependendo da qualidade do produto, se ele vende ou não, o trabalhador só vende sua mão de obra. Se o produto que o trabalhador produz é um sucesso de vendas, o trabalhador vai receber o seu salário. Igual, se o produto é horrível e a empresa tem dívida por causa disso, o trabalhador vai receber só seu salário, ele não vai incorporar sua dívida. Existe uma certa diferenciação aí, por isso que ele vende a mão de obra. Tudo bem que se a empresa tiver em muita dívida, essa empresa vai fechar e esse proletário vai ser demitido. Só que ele não leva essa dívida e ele pode entrar em outra fábrica para produzir outro produto, né? E esse proletariado
é uma classe social que vai criar novas identidades e novos costumes, né? Por exemplo, futebol. Futebol vai ser um esporte, como a gente diz, operário, porque justamente faz parte da identidade dessa nova classe, que vai se criar, e por isso que, por exemplo, futebol, basquete, outros esportes, né, esse mundo lúdico, vai entrar nessa característica do proletariado. Beleza, gente?